Não. Então era um personagem assim astuto, ele no combate... Não ele eram os gerou- Anatas, por exemplo, tem gente pra cacete. Mas o Benwick conseguia conhecer. Tanto que ele governou a tribo dele. Sim, O cara se tornou rei sim, pô. da tribo do Leão Negro. E tu olha assim e tu, caraca, poxa, o cara era muito bobo. Por exemplo, lembra da clériga Vanessa? Lembro, A clériga de tempos Lembro, da guerra. lembro. Pô, a mulher era doida por ele, que não sei o que lá. E ele, não, sou casado, não sei o que lá, tal. Não era dele a parada, sabe? sim. E eu gostava de interpretar isso, porque eu acho que não é aquele negócio de, como você falou, não é porque tá falando que um bárbaro é analfabeto e ele nunca vai são aprender a estereótipos. ler e escrever, que ele é burro. Não certeza. existe isso. Bárbaros não são burros. Pelo contrário, os bárbaros, eles podem ser grandes estrategistas, cara. Sem dúvida Depende nenhuma. sempre, unicamente, da pessoa que tá jogando com esse personagem. Sem dúvida, eu concordo plenamente. O personagem ele era um combatente destacado, tornou-se um personagem icônico, não porque ele se ele fosse burro, ele não seria o personagem, não seria um líder, um grande líder que ele foi, tornou-se rei da tribo lá, do Leão Negro. Ele, assim, o personagem várias vezes derrotou personagens, assim. Então são estereótipos, esses estereótipos assim, tal, mas um jogador mesmo consumado, ele não deve se ater a esses estereótipos, não. Às vezes ele pode surpreender, você pode fazer um bárbaro que ele tem uma certa erudição, pode fazer um bárbaro que ele tenha assim, ele seja não tão truculento como aparentemente se tem a ideia de que os bárbaros sejam, né? Pode fazer, então assim, depende do jogador, como você falou mesmo. Sim, Pra se tornar icônico. Sim, e pra gente, antes da gente passar pra próxima, diz pra mim, pode ser de um dos dois ou dos dois personagens teu, e eu vou falar algo que você acha que tornou o teu personagem icônico pra gente na mesa. Pode ser dos dois ou de um dos dois, ou do Arathan ou Zanatas. ou dos Anatas. Diz algo que você acha que é icônico neles. Né? Eu acho no caso do Arathan, começando pelo Arathan, eu acho que o Arathan ele se tornou icônico porque ele tinha uma boa história. Sim. Ele tinha uma boa história, a história do personagem agradou ao grupo. O personagem ele também ele era como ele era um paladino, ele não era um paladino assim. O mestre impôs determinados desafios que tornou ele não um paladino assim comum. O que fez ele destacar certos conflitos assim que ele teve, que o tornou destacar. Por exemplo, ele muitas vezes ele forçado a tomar certas decisões, essas decisões às vezes não, às vezes essas decisões assim não estava de acordo com o código de cavalaria de paladino, mas teria que tomar aquela decisão ali porque era a decisão que ele achava mais acertada assim no momento e que traria consequências para ele. Então assim, o personagem ele foi um personagem difícil de interpretar, né? Porque muita gente acha assim, jogar com o paladino é fácil, o paladino é um cavaleiro. Eu não acho que se jogar com o paladino seja fácil, não. É muito difícil. Jogar de clérigo é um pouco mais fácil. Também, como você falou, eu acho também um pouco complicado também, porque ele também, assim como o paladino, ele responde a esse ideal, assim, só que no caso do clérigo, ele defende um credo, e esse credo, às vezes o personagem que joga com o clérigo, ele é desafiado. Essa fé dele muitas vezes se choca com determinadas questões assim com que os fica objetivos, né? que fica difícil o personagem tomar assim uma decisão, às vezes assim moral, assim, leva ele a um conflito moral que se o jogador ele não for um jogador experimentado, ele não tem como, digamos assim, tentar interpretar toda essa crise que o personagem pode sofrer. Isso é um grande desafio, né? Isso é um grande desafio. Por isso que são pessoas clérigo, assim como paladino, né? Acho que todo personagem tem, mas esse personagem principalmente assim, que defende um determinado ideal, uma determinada fé, o mestre geralmente faz chocar com elementos dessa fé como desafio mesmo pro personagem. Tanto clérigo como paladino são difíceis de interpretar. Sim, com certeza. Mas agora eu quero saber dos Anatas. Qual alguma coisa ícone que você acha dele, marca registrada dele? Os Anatas, ele é um personagem que o pessoal até hoje... O personagem com uma coisa que impressionou muito o pessoal foi que ele... Até estava conversando com um jogador da nossa época, ele até me falou, cara, uma coisa que nos Anatas, me deixou assim muito fascinado é que ele é um personagem que começou mudo.
Quer dizer, ele é um personagem que até então não estava acostumado com um personagem assim, né? Que o personagem, eu nunca tinha visto personagem mudo. O personagem mudo. Então, quer dizer, ele, na história dele, ele perdeu a língua, porque ele fazia parte do Zentarim, quem sabe. O Zentarim é uma organização, quem joga Forgotten. Maior. Que é uma organização que eles traficam, escravidão e etc, etc. E o personagem fez parte, sabe? E ele falhou numa missão lá e ele perdeu a língua. Foi castigado. Aí o personagem já começa com esse background bem sombrio, Bem né? sombrio, E sem a língua, quer dizer, então o personagem não se comunicava assim através de gestos. Né? Através por gestos, entendeu? Então aquilo deixou o pessoal assim, cara, né? Caramba, porra, diferente assim. E aí ele usava também um auxiliar, que era um macaquinho. Que esse macaquinho auxiliava ele a, por exemplo, ele ia invadir um local e ele tinha que abrir uma janela. E o macaco ia lá treinado, abria. O macaco às vezes ele surpreendia um adversário. Ele tava, quando o personagem se engalfinhava ali no combate, ele vinha, pulava na cara. De dentro da roupa dele. Isso. Então assim, o Pickwick, né? Tirado do livro do Charles Dickens. As aventuras do seu Pickwick, o Pickwick, o macaco. Bom, então assim, o personagem ele era um personagem bem sombrio, porque ele é um personagem, ele é um assassino, né? Então assim, era um personagem inicialmente assim, começou como maligno, acho que ele era neutral mal, se eu não me engano. E depois ele vai mudando a natureza dele. Ainda bem. E vai se tornando um personagem mais aceitável. Mais aceitável. Não tão individualista, mas colaborando com o grupo. Se bem que a parada que rola com a Svane, cara, aquilo ali é imperdoável. Na moral, aquilo é imperdoável. Eu não vou falar o que é, porque pode complicar aqui com os problemas do canal. Então eu não vou falar não, mas cara, aquilo ali foi um ato muito maligno. Muito maligno. Esse ato que a gente não vai mencionar aqui, porque de fato foi um ato muito... Mas isso que tornou um personagem assim... Foi a essência do mal isso aí. Porque como o personagem ele é um personagem que... Se vocês quiserem saber, manda aí nos comentários que eu explico pra vocês o que é, mas eu não vou falar assim. Foi um ato de vilania sinistro. Vai além daquele vilão de bigodinho e cartola. Mas o pessoal na mesa assim, ficou assim impactado, mas o pessoal concordou, porque dentro da história do personagem é um vilão, né? Terrível. Né? E o personagem ele